Beleza, galerinha? Olha só. Se tu for ver o vídeo da última aula de Física 7, de Física B, do volume 6, as últimas aulas, nós acabamos falando nessa história de flutuação. É porque como era empuxo a outra aula, eu acabo automaticamente avançando sem querer. Mas não custa, é até bom, né? Nós seres humanos esquecemos o que a gente vive realmente, né? A parte que não é aprofundada, que não é ratificada, a gente acaba esquecendo. Então é importante a gente revisar. Primeiro, que história é essa de empuxo? Arquimedes, genial, começa a pensar, poxa, dentro de um aquário com água eu tenho uma esfera de água parada. Essa esfera de água continua sendo empurrada para baixo por uma força que ele nem sabia qual era. Hoje nós chamamos de força-peso. É claro que a Terra continua atraindo aquela esfera de água. Mas se ela está parada, a força restante é zero. Se a força restante é zero, é porque o peso, a força que atua para baixo, se iguala a alguma força que empurra ela para cima. Arquimedes chamava essa força de empuxo. Esse peso é o peso dessa água, desse líquido, desse corpo imaginário que eu defini ali. E peso é m vezes g. Mas quando nós tratamos de um líquido, nós não falamos de massa, nós falamos de volume. E aí a gente usa a ideia de massa específica, que eu gosto de chamar de μ, que é m sobre v. Então a massa é μ vezes v. Por isso que eu posso substituir massa por μ vezes v e fica empuxo igual a μ g verde. Aquela piadinha idiota para o cara não sabe buscar a fórmula no meio das 50 fórmulas do formulário. Sempre que a gente tem que ir no formulário, no vestibular, os riscos de problemas são imensos, né? O normal assim, é o aluno que está bem preparadão, que sempre faz exercício, que as fórmulas clássicas ele lembra, porque ele fez exercício, né? E não, teoricamente não vai precisar sofrer o estresse de procurar alguma coisa no formulário. Cuidado, hein? Esse μ é o μ do líquido, a aceleração da gravidade local, e é o volume mergulhado, o volume submerso do corpo. Cuidado, hein? Então, μ g verde. μ, densidade do líquido, não é do corpo. Professor, mas era o corpo feito do líquido? É naquele momento. Só para aplicar a ideia do Arquimedes. Por que ele dizia que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado? Mas se eu colocar uma esfera de aço no lugar daquela esfera de água, a água ali em volta não vai reagir diferente, porque a água não pesa. Lembra? Só que se eu botar uma esfera de aço maciço ali, o empuxo é o mesmo, mas o peso é maior. Aí afunda. Se eu botar uma esfera de isopor ali, o peso é menor, o empuxo é o mesmo, por isso que ela tende a subir. Mas o mais legal é que se o cara estiver flutuando, não interessa se ele está na superfície da água ou afundado. Na hora que ele está flutuando, o empuxo é igual ao peso. Não tem jeito. Se ele está parado, a resultante é zero. Se só está atuando o peso e o empuxo, essa é a verdade. A diferença entre o submarino e o navio é que na hora que eu for colocar aqui no empuxo o μ g verde, é que o seguinte, ó, esse volume para o submarino é todo o seu volume. E para o navio é só o volume que está debaixo d'água. Mas a ideia é a mesma. Flutuar debaixo d'água ou flutuar na superfície d'água é a mesma coisa. A única coisa que está mudando é esse V. Certo? Bom, cuidado, hein? Quando eu dei essa aulinha, eu mostrei as três possibilidades. Eu mostrei o cara flutuando fora da água, o cara flutuando dentro da água e o cara lá no fundo. As três situações que pode enfrentar, né? Peso igual a empuxo. Só que esse volume é só esse volumezinho ali. Não é isso? Peso igual a empuxo. O volume é o volume total do corpo. Como é que ficam as forças aqui? Peso maior que o empuxo, mas eu quero saber todas as forças. Como é que é a equação que eu monto aqui? Parabéns, garoto. Diagrama de corpo livre. Tem o peso para baixo, normal, e empuxo para cima. Já que está parado, a resultante é... E aí o que eu escrevo? Pronto, nada demais. Aí ele vai te perguntar qual é o peso aparente do objeto. O que é o peso aparente?
Pois é, qual é o peso aparente do objeto? Normal. É anormal. Só anormal. Porque tu faz o papel de superfície quando estás querendo segurar um cara lá embaixo. E aí tu, que leve. É porque a normal que tens que fazer para manter aquele cara é pequena comparado com o peso dele. Né? Por isso tu pega lá o cara, a menina na água lá, né? Na piscina e pô, não precisa nem fazer força. Porque tu não está segurando o peso da pessoa, né? Está segurando uma pequena parcela do peso dela. Se ela estiver com o pulmão, né? Se ela estiver com a caixa torácica vazia, né? Porque se tiver com a caixa torácica bem cheia, flutua sozinha, né? Lembra? E tu lembra por quê? Porque quando tu inspira, o volume do teu corpo aumenta. Então o empuxo aumenta. Né? Se tu esvazia a tua caixa torácica, o volume do teu corpo diminui. E aí teu empuxo é menor e tu afunda, né? Quem já brincou na piscina deve perceber que é só controlar o volume da caixa torácica que tu flutua mais ou menos. Muito bem. Bom, a apostila, pelo que eu vi, eu vou fazer um exemplo para vocês dessa aqui, mas a apostila, pelo que eu vi, é isso aí. Ela dá essas dicas, meu Deus, que isso, cara. Nem começa a aula, já acaba. Assim, eu vou fazer uns exemplos aí para vocês. Ó o da UFSC, esse de vocês, se não vou fazer. Página 5 de vocês, ó. Já pode anotar aí a tua tarefa. Eu vou fazer um exemplo aí que tem uma continha e tal, para a galera se familiarizar. Para a gente relembrar como é que faz uma continha de empuxo.